A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 27. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Aqui a gente percebe que está no profundo, que tem algo muito grave acontecendo. Está gravado na tábua do seu coração. Chegou no íntimo da pessoa, na essência da pessoa. E aí vem a parte que diz nos altares. Significa que está misturado com a religião. Está misturado com os rituais, com as próprias práticas espirituais. Significa que o pecado está envolvido com a religião. O povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Deus, se perdeu do próprio Deus na religião. Isso é muito sério. A religião seria para ligar ou religar o ser humano a Deus. Seria um conjunto de práticas, de disciplinas espirituais que aproximassem a pessoa de Deus, a criatura do Criador. Mas não é isso que a gente está vendo. Não é isso que a gente entende. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Significa que tudo está envolvido no pecado. Como nos tempos de Jesus, quando o Senhor Jesus entrou no templo, ele virou a mesa dos cambistas, dos comerciantes. Por quê? Porque tinha a casa de Deus, a casa de oração, o templo do Senhor tinha virado um covil de salteadores, um lugar de comércio. As pessoas usam a religião, os altares, como está dizendo aqui, para lucro, por ambição, por ganância, por maldade, por poder, autoridade, status. Seja o motivo que for, mas não por amor, por temor ou por adoração a Deus. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Azerá, junto às árvores frondosas sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. O que acontece aqui? O pecado da idolatria. E me chama a atenção, seus filhos se lembram dos seus altares. Eles têm saudade de pecar. Eles lembram dos pecados. Quando a gente se arrepende do fundo do coração, a gente tem nojo do pecado. A gente tem vergonha do pecado. A gente tem uma tristeza. A Bíblia diz que é uma tristeza para a vida. Por quê? Porque tu te arrepende. Não é uma tristeza para a morte. Não é um remorso como Judas foi acometido depois de ter traído o Senhor Jesus, depois de ter vendido Jesus por 30 moedas. A Bíblia diz que Judas foi tomado de remorso, ao ponto de fazer o mal contra a sua própria vida, né? A Bíblia diz que ele foi se enforcar. Isso não é porque ele se arrependeu. Isso é porque ele estava cheio de remorso. Pedro, que negou Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente.
O arrependimento faz com que a gente chore amargamente. Mas esse choro e essa tristeza não é para a morte. Não é para tu fazer nenhuma loucura. É para tu consertar, confessar. É para te voltar, se arrepender, estar na presença de Deus, receber o perdão de Deus, correr para o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então aqui os filhos estavam se lembrando da idolatria, da prostituição, da infidelidade. Então, eles tinham saudades. Quando tu lembra de alguma coisa, é por saudade. Então eles estavam com saudade de pecar, eles gostavam de pecar, eles estavam confortáveis no pecado. E isso é um sinal que diferencia uma pessoa que é pecadora de uma pessoa que vive no pecado. Tenho me esforçado para explicar a diferença. Todos nós pecamos, mas nós não vivemos na prática do pecado. E aqui o que a gente está vendo? Que o pecado de Judá era frequente, era constante, era sistemático, era diário, era instituído, era oficializado. E a religião ainda estava junto. Porque tanto os altares, vamos dizer, entre aspas, santos, quanto os altares profanos, estavam sendo utilizados como forma de pecado. Porque a Bíblia diz que tu pode se desviar para a direita ou para a esquerda, né? A gente deve orar pedindo para Deus para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O que quer dizer isso? Eu posso pecar, entre aspas, fazendo o que é certo ou aparentemente certo, e eu posso pecar de uma forma notória, clara, óbvia, de que é errado. Então eu entendo assim, tu pode desviar tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para coisas que aparentemente são boas, que são aceitáveis, como por exemplo, tu ter uma religião, tu ter uma fé, tu seguir uma doutrina, isso é correto, é benéfico. Mas a Bíblia está dizendo que tu te perde no pecado, que tu tá envolvido com pecado. A motivação é pecado. E sim, idolatria, infidelidade, feitiçaria, prostituição, impureza, tudo isso é claramente pecado. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos, por causa do pecado em todos os seus territórios. Então, mais uma vez, ficando bem claro que o castigo vem por causa do pecado. Darei os seus bens e os seus tesouros, que significa vai ter prejuízo financeiro, vai ter prejuízo nacional, o país vai ser prejudicado, a economia. Sabemos o que aconteceu, sabemos do cativeiro, sabemos da derrota, sabemos das mortes, das prisões, de toda vergonha, de toda humilhação. E a Bíblia está dizendo que é por causa do pecado. E isso é em todos os territórios, quer dizer, é nas vilas, é nos vilarejos, é nas cidades, nas províncias, no estado, no país, em todos os lugares, porque o pecado estava disseminado. Ele era algo que já estava institucionalizado, oficializado. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. A profecia de Jeremias era de arrependimento, para que houvesse conversão, para que houvesse perdão. Mas o povo não queria ouvir. O povo rejeitava Deus. O povo rejeitava a palavra. O povo queria pecar, estava decidido a pecar. Então Deus diz: o que vai acontecer?
a ira dele vai queimar, vai se acender. E vai fazer com que os inimigos sejam um instrumento da ira de Deus, que nós também temos estudado. Quando o mal se levanta, os inimigos se levantam, é porque Deus permite. É uma forma dele trazer juízo sobre as nossas vidas. E isso se aplica a uma pessoa, a uma família, a uma cidade, a um estado, a um país. A ira de Deus se acende, esse fogo se acende e vai queimar para sempre. O que quer dizer? Até que a justiça seja feita. 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Nós vimos que a maldição tinha a ver com seca, com deserto, com falta de chuva, com inimigos tripudiando, tudo isso. Então, aqui está deixando bem claro, quem confia em si mesmo, maldito aquele que confia no ser humano, quer dizer, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si, na sua saúde, na sua inteligência, no seu poder, na sua capacidade, ou também em outro ser humano, não porque aquele é poderoso, porque ele vai me livrar, porque ele tem autoridade, porque ele é bilionário, ele é o melhor médico, ele é o melhor professor, enfim, confia num outro ser humano. Então, maldito aquele que confia no ser humano, que confia no braço, na força. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós sabemos que somos pó e que somos frágeis, fracos, vulneráveis. Mas existem pessoas que acham que são semideuses e que nada vai acontecer. E Judá, Jerusalém, estava acreditando que não ia acontecer. Não ia acontecer. Maldito o homem que confia no homem. O que quer dizer maldito? Vai sofrer as maldições que nós estudamos em Deuteronômio, que é uma lista de maldições. Bendito, 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se o que confia em si mesmo ou num outro ser humano é maldito, quem confia no Senhor, quem tem a sua esperança, a sua fé depositada no Senhor, é bendito, é abençoado. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esse texto é muito similar ao texto do Salmo 1, que inclusive quando nós começamos o propósito de provérbios, lá no início do canal, foi esse o texto do Salmo 1 que eu usei, que a pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ela é como uma árvore plantada junto às águas, junto a ribeiros de águas, junto aos rios. Ela tem as raízes sempre nutridas, alimentadas, e isso faz com que ela não tenha receio, medo do calor, da seca, do deserto, de nada disso. Porque as raízes delas são profundas e são bem alimentadas. Então aqui tem uma nova comparação com as árvores que a gente tem visto, a importância de estar firmado, de dar frutos, bons frutos. Isso que as árvores simbolizam desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós somos comparados às árvores. Os filhos e as filhas de Deus são como árvores, árvores plantadas pelo próprio Deus, que no ano da seca não se perturbam e nem deixam de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? A gente já trabalhou esse texto em outros vídeos. Fala o quê? Que o coração, ele é enganoso. Ele tem uma doença incurável. Ele é gravemente enfermo.
Aqui diz desesperadamente corrupto. Ele é mau, ele tem uma doença incurável, ele quer sempre ser satisfeito, ele é insaciável. A carne, a alma grita, ela deseja, ela anseia, ela tem urgência, ela quer porque quer e quer agora. Se nós ouvirmos o nosso coração, nós estaremos satisfazendo a nossa alma, a nossa carne. Por quê? Porque o coração é enganoso, ele nos engana, ele nos leva para caminhos tortuosos, perigosos, que nos afastam de Deus, que nos afastam do Espírito Santo. A carne milita contra o Espírito, quer dizer, a carne briga contra o Espírito, luta contra o Espírito. O Espírito está pronto, o Senhor Jesus falou, mas a carne, ela é fraca. E o que simboliza a carne? O coração, os desejos do nosso coração, os desejos da nossa alma, a vontade de ser satisfeito, o prazer, a vontade de se entregar aos desejos e às vontades. Então, isso sempre tem a ver com imediatismo, com prazer desenfreado, com vontades loucas, apaixonadas. Então, o coração é assim, é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Isso é muito sério para nós. Mas aí tu pensa no contexto de Jerusalém e de Judá, que Deus está dizendo, ó, eu provo os pensamentos. Porque às vezes as ações externas, aquilo que se vê aparentemente, parece que é bom. Parece que é correto, parece que é santo, parece que é piedoso. Mas quem prova os pensamentos, as motivações, é Deus. É o Espírito Santo que nos sonda, que sabe por que a gente faz certas coisas e por que a gente não faz. Qual é a motivação, qual é o objetivo, o interesse, por que nós agimos dessa forma. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Aqui está falando do quê? Que além de todos os outros pecados, ainda existia a desonestidade. O roubo. Tu ajuntar riquezas de uma forma desonesta. No meio da vida tu vai ficar sem elas. E no fim tu vai ser identificado como um tolo. 12. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Então a gente vê aqui uma comparação. Eles estavam sem chuva, eles estavam num deserto e eles ainda acreditavam em si mesmos, em falsos deuses e nas suas riquezas. E aqui está falando que eles serão envergonhados, porque eles abandonaram o Senhor. E quem é a fonte das águas vivas? O Senhor. Então, tem seca? É porque Deus não está liberando as águas. Deus está mandando seca, mandando fome, deserto, miséria. Está mandando inimigos para fazer justiça contra Judá e Jerusalém. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Naquela série, versículos que marcaram a minha vida, eu trabalhei esse verso 14. Jeremias está muito abalado, porque ele prega uma mensagem que é rejeitada. Ele prega o arrependimento e as pessoas cada vez pecam mais. Ele quer que o povo se arrependa. Ele quer que o povo volte para Deus. Ele quer que a glória de Deus
seja reconhecida, exaltada e adorada, que o próprio Deus seja temido pelo povo, pelo seu povo. E ele está vendo a doença, a enfermidade, a perdição, o desespero. E isso machuca muito Jeremias. E ele pede a Deus cura. Ele pede a Deus salvação. E ele diz que é de Deus que vem a cura e a salvação. Porque Deus é o louvor dele. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor que se cumpra? Porque o profeta, ele fala e ele é testado pela própria profecia, se aquilo acontece ou não acontece, se são palavras ditas ao vento ou se são verdadeiras palavras de Deus. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não sejas para mim motivo de terror, tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com dobrada destruição. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? O profeta Jeremias está pregando a palavra de Deus. Está dizendo exatamente o que Deus mandou ele dizer. Só que isso não está acontecendo. E o povo está escarnecendo, zombando. Ele é perseguido, ele é rejeitado, ele apanha, ele é preso, ele é torturado, ele quase morto foi. Ele chora e ele fica sendo esmagado por Deus que, entre aspas, né, o escolheu para essa obra, para esse sacrifício, para esse holocausto. Deus o chamou no ventre. Deus o separou como profeta, como sacerdote, um homem de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele se submete a esse Deus. Ele obedece a esse Deus. E do outro lado está o povo que ele ama, o seu povo, que está fazendo tudo errado. E ele está vendo a destruição e ele crê na palavra de Deus. Então, ele apanha dos dois lados, entre aspas, porque Deus deu para ele uma missão muito difícil, solitária, porque Jeremias não era casado, Jeremias não tinha filhos, Jeremias era um sofrimento, era uma angústia, uma aflição só, porque ele via que tudo aquilo que Deus tinha dado para ele era verdade. Ele acreditava. Ele era um profeta verdadeiro. E ele via o pecado do povo. Ele via a perdição. Ele via a loucura, a maldade. Então, ele diz para Deus isso. Não sejas para mim motivo de terror. Quer dizer, não me aperta, não me esmaga, porque eu estou fazendo a tua vontade, mas eu não estou vendo o resultado. E eles debochavam, eles torturavam Jeremias. E quem é que vai ser envergonhado, né? Neste momento, Jeremias está sendo envergonhado, porque ele está dando uma palavra, está anunciando uma mensagem e nada está acontecendo. E ele sabe que ele está sendo envergonhado nesse momento, mas que a verdade vai ocorrer, que aquilo vai acontecer e que envergonhados serão todo o povo. E sim, eu imagino o misto de revolta, a humanidade de Jeremias, o conflito, a vergonha que ele passava. Mas a Bíblia diz que quem é exaltado será humilhado e quem se for humilhado será exaltado. E foi exatamente isso que aconteceu. Todas as profecias se cumpriram. Infelizmente, o povo foi desterrado, foi aniquilado, foi levado cativo. O templo foi destruído. Jerusalém e Judá ficaram desertos, abandonados. Agora, olha o que vai acontecer no 19. Assim me disse o Senhor: vá e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois vá também a todos os outros portões de Jerusalém e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês, reis de Judá e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões.
Jerusalém era uma cidade murada, fortificada, com portas, com portões. Deus mandou Jeremias ir para a porta onde passavam os reis. E aí tu pensa que ele falava cochichando baixinho? Certamente não. Ele tinha que gritar, porque era gente entrando, gente saindo. E ele tinha que profetizar, ele tinha que dizer o que Deus queria que ele dissesse. Ele tinha que ir para a porta, para a entrada, e dar uma mensagem, e ser ridicularizado, e ser maltratado. Tu acha que isso era fácil? Falar para um rei, falar para os maiorais, para as autoridades. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês, tenham cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos no dia do sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado, como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões dessa cidade no dia de sábado, se santificarem o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da Cefelá, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas, se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia do sábado e carregarem alguma carga, quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Bom, aqui eu li corrido porque o assunto do 19 ao 27 é o sábado. Eu tenho explicado para vocês a importância deste mandamento para o povo e para nós hoje. Deus quer que o seu povo descanse e que o seu povo o santifique no dia de sábado, que é o 7º dia. Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. E ele ensinou ao povo isso. Só que o povo queria ganhar dinheiro, o povo queria lucrar, ganância, ambição, e trabalhavam de uma forma desenfreada, louca, sem parar. E santificar a Deus não santificavam em nenhum dia, quem dirá no sábado. Então, aqui, isso é um ponto muito importante, porque nós sabemos que hoje em dia, né, os judeus guardam o sábado, e todo o país, né, todo Israel, respeita isso. Mas naquela época não era assim. Então Deus deixa bem claro que eles estavam desobedecendo. Eles estavam buscando os seus próprios interesses, o seu próprio lucro. Porque eles confiavam em quem? No seu braço, na sua riqueza. Esse é um dos maiores problemas. Coloca Deus em segundo, terceiro plano e o dinheiro, as riquezas, o poder, o trabalho, o status em primeiro lugar. Então a gente sabe o que aconteceu. Eles não ouviram o que Jeremias falou. Eles desobedeceram. E sim, o que aconteceu foi exatamente o que Deus disse. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. A cidade foi destruída e o templo também foi. O que a gente aprende hoje com este capítulo de Jeremias? Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor.
a sua folha fica verde, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto.